Seguindo nossos estudos sobre a construção de uma rede pequena, nesse vídeo falaremos sobre a ampliação das redes, os requisitos necessários para escalar a rede para redes maiores. O crescimento das empresas é um processo natural. E com esse crescimento das empresas, vem a necessidade de aumentar a rede, ou seja, escalar a rede para redes maiores. E com essa necessidade, ela surge da ampliação dos dispositivos de rede e da mudança das necessidades de uma pequena rede. Então, se inicialmente a sua rede ela era composta por um número limitado de dispositivos, por um número limitado de tráfego de redes, de diferenças entre tráfegos de rede, quando a rede cresce, surgem novos requisitos, surgem novas necessidades, surgem novas demandas. Então, desde o princípio, é importante que as redes sejam pensadas para que elas possam ser escaladas, para que elas possam crescer sem que gere para os profissionais muito trabalho. Então, para isso, é importante que desde o princípio já se tenha alguns elementos, já se tenha algumas coisas em mãos que possa permitir a escalação para redes maiores, a ampliação da sua rede. Então, existem alguns elementos que podem facilitar, auxiliar os profissionais nesse processo. Quais são esses elementos? Bom, primeiro caso, a documentação em rede. A documentação em rede, a documentação de rede, ela é composta pelos desenhos e pelos documentos que descrevem a topologia física e a topologia lógica da rede. Então, nós vimos em vídeos anteriores sobre o que é o desenho da topologia física, que é composto por um diagrama, onde estão descritos quais são os dispositivos físicos, como eles se interligam, quais são as interfaces que estão ligadas umas às outras. E a topologia lógica, que ela vai falar sobre como esses dispositivos estão organizados logicamente. E aqui a gente tem o esquema de endereçamento de rede, de serviços, de aplicações disponibilizadas na rede. Outro documento importante é o inventário de dispositivos. Esse inventário é uma lista de dispositivos que usam ou compõem a rede. Então, o que eu tenho ligado à minha rede? Quais são os dispositivos? Eu tenho notebooks, tablets, celulares, eles vão se conectar, aonde eles vão se conectar? Eles vão se conectar a roteadores sem fios, a pontos de acesso, a switches, as redes X e Y, então é preciso que se tenha todo o inventário de dispositivos. Além disso, é preciso que se faça a análise do tráfego de rede para para saber, para descobrir quais são os protocolos, quais são os aplicativos e os serviços e os seus utilizados pela rede e os seus respectivos requisitos de tráfego. Por quê? Porque ao analisar esses elementos, protocolos, aplicativos e serviços, a gente descobre qual é o comportamento da rede, qual é o padrão da rede. E esse padrão ele muda com o tempo. Então nós temos inicialmente uma rede que, vamos imaginar, só acessa a internet, só acessa páginas web e vai acessar alguns serviços que são disponibilizados na rede interna e de repente os usuários da minha rede eles começam a utilizar, a realizar reuniões por webconferência. Aqui os requisitos mudam, aqui o tipo de tráfego muda e isso é importante para depois nós descobrirmos quais são os novos requisitos. Eu preciso de novos equipamentos, quais equipamentos? Por que eu preciso de novos equipamentos? Para suportar essas reuniões online? Para suportar tráfego de voz e de vídeo? Então, essa análise de tráfego, ela precisa ser realizada e essas informações precisam ser documentadas. Além disso, é importante ter um orçamento e esse orçamento precisa ser detalhado, informando quais são os dispositivos de rede, quais são os recursos que estão implementados aí, e esse orçamento precisa estar compatível com os valores
atuais, então para o ano fiscal, porque esses valores eles vão mudando conforme o comportamento do mercado. Por que tudo isso é importante? Para subsidiar tomadas de decisão. As tomadas de decisão são sobre vamos ampliar a rede? Precisamos comprar novos equipamentos? Precisamos fazer mudanças e toda mudança gera custo financeiro? Então, uma vez que você tem todos esses elementos em mãos, você consegue tomar decisões assertivas sobre quais recursos precisam ser comprados, adquiridos, e quais recursos e quais os valores que precisam ser investidos. Isso é importante principalmente para mostrar para a alta isso é importante principalmente para mostrar para a alta gestão e subsidiar sua argumentação quando você for solicitar orçamento para ampliação da rede. Então, falando um pouco sobre a análise de protocolos, é importante entender o tipo de tráfego que está atravessando a rede, bem como o seu fluxo, bem como o fluxo atual. Por quê? Porque assim você consegue perceber quais são os equipamentos, quais são os recursos, quais são os elementos de rede que são utilizados, como eles estão suportando, se eu preciso de novos recursos, por que eu preciso de novos recursos? Então, essas informações elas são muito úteis, principalmente na hora de argumentar para a aquisição de novos equipamentos ou para troca de equipamentos, porque os antigos eles não estão suportando o tráfego atual e você tem que justificar essa argumentação, né? Então, para determinar o padrão de fluxo de tráfego, a gente tem algumas ferramentas, como ferramentas como sniffers de rede, alguns dispositivos de monitoramento de rede, e esses dispositivos eles vão permitir que você capture o tráfego durante o período que você for analisar. E aí é importante que você analise em vários períodos do dia, para ter uma ideia do comportamento da sua rede, né? Mas principalmente durante as horas de pico, que é o momento em que esses dispositivos e a sua rede estarão no seu maior uso. E aí você consegue perceber se os dispositivos estão dando conta ou se é necessário trocar esses dispositivos ou lançar mão de novos recursos de rede. Então, o que se diz que é preciso realizar a captura em diferentes segmentos. Por que segmentos? Porque nós temos vários setores, vamos imaginar aí uma empresa que tem vários setores, cada setor tem requisitos diferentes, tem um comportamento diferente, tem um padrão diferente de movimento de rede. E aí é preciso saber quais são os padrões de cada um dos segmentos para saber o que fazer para tomar decisões assertivas sobre o que fazer com os novos dispositivos. E é preciso analisar em dispositivos diferentes de rede, porque quando a gente fala de dispositivos de usuário final, eu tenho um requisito e um recurso. Quando eu falo de dispositivos de rede, roteadores, por exemplo, eu tenho outros requisitos. Então, uma coisa é o tráfego que está passando pelo roteador, outra é o tráfego que está sendo processado pelo dispositivo do usuário. Então, é preciso analisar a rede e os diferentes segmentos e os diferentes dispositivos. Essas informações elas precisam ser reunidas pelo analisador de protocolos, então é importante ter um software para analisar esses protocolos e elas são avaliadas com base na origem e no destino do tráfego. Então, o tráfego está indo da onde? É da minha rede interna para a internet ou de um setor da minha rede interna para outro setor da rede interna, e tudo isso precisa ser levantado e documentado. E essa análise ela vai ser usada para tomar decisões sobre como gerenciar o tráfego com mais eficiência. Isso porque às vezes não é necessário comprar novos recursos, mas fazer mas mudar recursos de lugar, de setor. Às vezes pode-se fazer apenas uma alteração no diagrama interno da sua rede. Como foi dito antes,
É importante também avaliar os recursos que estão na mão do usuário, não só os recursos de rede, não só o tráfego que está passando pelos roteadores ou pela espinha dorsal da sua rede interna. Por quê? Porque uma coisa é o tráfego que está passando aí, ele está passando para toda a minha rede interna. Mas e lá no usuário? O que nós temos? Quais são os sistemas operacionais? Como aquele computador, aquele dispositivo, aquele host está se comportando? Então, é preciso levantar todas essas informações sobre qual o sistema operacional, qual a versão desse sistema. Importante também saber se esse sistema operacional está atualizado, se ele é a versão mais recente, se essa versão pode ser atualizada por versões recentes, porque às vezes não pode também, né? Então tudo isso precisa ser verificado. Como está a utilização de CPU, de memória RAM, de disco. Por quê? Porque aí você percebe como está o comportamento desse dispositivo, se ele pode ser alterado, se ele precisa ser substituído por outro dispositivo. Quais aplicações utilizadas não são aplicações de rede e quais são as aplicações de rede, e aí verificar também se essas aplicações elas são seguras e se tem versões mais seguras dessas aplicações. Tudo isso precisa ser reunido, ser documentado, então é o que a gente chama de snapshots, precisa ser criadas imagens em diferentes momentos para saber qual é o comportamento daqueles dispositivos, porque e isso por um período, não adianta fazer em um período específico, em uma data específica e depois esquecer, porque os requisitos eles vão mudando, eles mudam com o tempo. Então é útil ir fazendo essa documentação para ver a evolução também do uso dos dispositivos de rede. E isso tudo vai permitir identificar quais requisitos de protocolo quais são os requisitos de protocolo e como está a evolução do tráfego de rede associado a esses requisitos. Então você vai perceber que os requisitos vão mudando com o tempo, porque as demandas mudam, porque as aplicações mudam e porque os próprios usuários mudam. Então tudo isso é muito importante para que possamos escalar para redes maiores, para que possamos ampliar os nossos recursos de rede. E às vezes é suficiente adquirir um ou outro equipamento e trazer e levar os equipamentos que atendem às necessidades para outros setores que demandam menos recursos de hardware e de software e de rede também. Nesse vídeo nós falamos sobre o que é necessário para que possamos escalar pequenas redes para redes maiores. Então, quais ferramentas precisam estar à mão para que possamos tomar decisões inteligentes e possamos escalar de forma eficiente para redes maiores.